Faledejesus.com.br, estamos aqui no dia 10 de outubro de 2015 com o irmão Jorge de Campinas. Irmão Jorge, primeiro encontro Falei de Jesus. A dúvida, a pergunta que não quer calar. 1 Coríntios 11, ceia. E nós estávamos conversando há pouco aqui e o pessoal não compreende aquilo, né? O sistema faz tudo errado. Dá uma explicaçãozinha para a gente do que representava aquilo, do que acontecia naquele tempo, para que Paulo fale especificamente sobre 1 Coríntios 11 lá. O verdadeiro sentido da ceia, eu acredito que os nossos antepassados já conheciam melhor do que a gente. Eu acho que os teólogos, algumas pessoas até mal intencionadas, só confundiram o povo. E uma das coisas que o povo tem que fazer é recorrer às Escrituras para compreender isso. O irmão citou o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios. É um texto tão claro, tão explícito, mas ele não é o texto que explica como se deve ser feito a Santa Ceia. Primeiro, a palavra Santa Ceia não existe nas Escrituras, ela é uma invenção do homem. É o dedo do homem nas Escrituras, e dá errado. Cristo, quando ele se reuniu antes de ser crucificado, que ele realizou aquela ceia, a mesa cheia de comida, farta de comida, comendo com os apóstolos. E as Escrituras dizem que ele comendo, depois de cear, depois de ter comido, ele olhou para cima da mesa e tinha um pedaço de pão. Ele pegou o pão e o partiu falando: este é o meu corpo que vai ser partido por vós. E em cima da mesa tinha vinho também. E ele pegou o cálice do vinho e tomou. E este é o meu sangue que é derramado por vós. Mas Cristo ali, ele estava comemorando, ou seja, estava tipificando a ceia não, mas a Páscoa dos judeus. E que ele iria ser o cordeiro que seria oferecido por sacrifício de todos os homens. E ele instruiu os seus apóstolos e seus discípulos que continuassem essa prática. E essa foi realmente uma prática continuada depois da sua morte pelos apóstolos. Eles se reuniam para partir o pão, para comer. A verdadeira ceia, inclusive nós participamos dela, que a hora que chegamos estava muito abençoada, feito pelas mãos da nossa irmã Dragmar, né? O nosso irmão Maurício. A verdadeira ceia, a que diz as Escrituras, aquela que está ali na Bíblia, é uma mesa composta de comida e bebida, oferecida para todos os irmãos que queiram participar dela. E participar em comunhão, em amor e em liberdade. Ao contrário do que tem se praticado nas religiões e nas denominações, que nada mais é, ou considera assim como se fosse uma dieta gospel, né? Gospel é legal. Eu acho que parece mais uma dieta gospel, porque a Bíblia diz que quem tem fome come em casa e não se deve se embriagar, aquele cálicezinho de suco de uva, aquele pedacinho de pão, aquela migalha. Aquilo lá não representa e nunca representou a ceia do Senhor. Ao contrário, aquilo lá foi uma idealizada por Constantino, que de uma forma até meio satânica, diabólica, para poder afastar do sentido da comunhão, que a ceia é comunhão, é você receber as pessoas, cear com ela nas mesas, conversar, beber, falar de Jesus, falar da palavra, falar da vida, falar do seu sonho, dos seus projetos, aconselhar, ouvir, compreender. É ali na mesa que acontece tudo isso. Quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele estava falando como deveria, ou o que estava acontecendo na ceia, ele não estava com um pedacinho de pão. Imagina assim, o apóstolo Paulo com o telefone no ouvido, e um pedacinho de pão e um pedacinho de suco, e falando: irmãos, assim como eu recebi do Senhor, eu quero transmitir para vocês. Pega o pãozinho aí, pega o cálice agora, pera aí, vamos cantar 3 hinos da harpa aí, irmãos. Não, o apóstolo Paulo não tinha nenhum pão na mão, ele não tinha nenhum suco na mão. Ele ficou sabendo que lá em Coríntios estava tendo uma orgia. Aí tinha o rapaz saindo com a madrasta. Ele ficou sabendo que na hora da ceia, que quando todo mundo falava assim: olha, ô irmão Maurício, vai ter uma ceia, ela vai, eu vou levar um peru. Ô irmão, a benção, você consegue trazer? Eu consigo sim. Outro irmão fala: olha, eu posso levar o pãozinho. Outro fala: eu posso levar um suco. Outro, eu posso levar um queijo de Minas.
Bom, hein, queijinho de Minas. Queijinho de Minas é bom. Teve aqui. Teve aqui. Tem mineiro aí? Tem mineiro. Mineiro é gente boa, hein? É gente boa. E aí, o apóstolo Paulo estava falando que naquela mesa, onde tinha pessoas com maiores condições, que levavam coisas melhores, eles não deveriam excluir os que não tinham condições. E era o que estava acontecendo ali, irmão Maurício. O cara levava lá uma picanha e ele falava assim para os filhos, olha, só nós vai comer aquela picanha, então vamos chegar mais cedo, sentar lá no cantinho e lá nós come a picanha. Se vir aparecer qualquer um, outro que nós não conhecemos, não ajudou nem nada, não vai participar. E eles estavam excluindo, fazendo acepções de pessoas. Você está entendendo? Aí o apóstolo Paulo escreve aquela carta corrigindo esse ato condenável pelo Senhor. Por quê? Porque estava tendo acepção de pessoas, estava tendo orgia. A pessoa falava assim, opa, hoje tem ceia lá. Vamos lá encher a cara? O cara ia para encher a cara. Eles saíam tudo golado. O próprio texto fala que eles ficavam bêbados ali. Quem tem fome come em casa, não vai para dar escândalo. Aí o sistema religioso, ele para ocultar ou para abafar essa verdade que está nas escrituras, ele inventa, Constantino inventa lá o tal do cálicezinho. E no sistema católico também, eles fazem a hóstia, só o prosélito lá come a hóstia, mas só o padre toma o vinho. No sistema dos gospel, dos crentes, eles pegam um pedacinho de pão e pegam um suco de uva e põe no cálicezinho e distribui aquilo. Eles fazem todo um ritual, uma coisa mística, sabe? Uma coisa de espiritismo até. É uma coisa que envolve candomblé, que envolve espiritismo, que envolve feitiçaria. Olha para você ver, a ceia que se comemora nas religiões, nas instituições, acaba se tornando uma coisa pagã. Meu Deus. Uma coisa que envolve até demônios. Por quê? Porque ele pega lá o cálice, levanta para o céu e fala que vai virar o corpo de Cristo. Que naquele momento você está tomando o corpo de Cristo, comendo o corpo de Cristo. Aí tem pior. Aí tem denominações onde o pastor, ele não pode ser servido por um diácono. Ele tem que se servir. Só o líder se serve o líder. Não, e aí pra você ver onde vai mais a banalidade, pra você ver como que vai criando exclusões, onde vai criando uma coisa que era pra ser uma coisa de comunhão, uma mesa com comida e comunhão, vai se tornando uma coisa satânica, diabólica, com o dedo do diabo. Sabe uma Santa Ceia com o pão que o diabo amassou? É essa daí, a do sistema religioso é isso. Santa Ceia com o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque você só pode participar se você for membro daquela denominação. Você só pode participar se você tiver a carteirinha daquela denominação. Acepção de pessoas. E Paulo condenando. E Paulo descendo a madeira, isso aí. Não, eu acho que Paulo, se ele tivesse visto a ceia que se comemora nas denominações hoje, Paulo tinha ido com porrete em cada denominação. E detalhe, né? No dia da ceia entrega o dízimo, né? Não, outra estratégia de marketing. Nesse dia, as denominações aproveitam para tirar a maior bufunfa do povo. Aí eles falam que a oferta não sei do que e tal. Você vê que aquilo que era para ter sido uma coisa de comunhão, acaba se tornando um mercado para lobo, para salteadores, um mercado para nego corrupto. E tem outra coisa, o cara tem que ter carteirinha, tem que ser batizado, ele tem que ser dizimista, você está entendendo? E ele só pode participar da ceia se ele passar pelo crivo da denominação. Você está entendendo? Aí o que acontece? A ceia de Cristo, os pobres participavam. Os necessitados participavam. O que um comia, todos comiam. Todos comiam. Se você levasse uma picanha e você colocasse em cima da mesa aquela picanha, e entrasse uma multidão de pessoas e não desse tempo para você comer a picanha que você trouxe, você não ficava magoado. Por quê? Porque você trouxe para os irmãos. Exatamente. Você doou daquilo que sentiu no seu coração, você contribuiu segundo o seu coração. E tem aqueles irmãos que são mais humildes e mais simples, que eles não puderam trazer nada. Mas eles iam lá e saber que aquela comunhão não existia diferença. E aí, todo mundo participava da ceia do Senhor em comunhão. Aí o sistema religioso, satânico, diabólico, cria uma tal de uma dieta gospel, onde só pode participar quem batizou nas águas, quem é dizimista, quem tem a carteirinha da denominação
E se entrar um pobre, um bêbado, ou um honestado, não pode participar. E acaba criando-se uma exclusão das pessoas, afastando as pessoas do sentido original. Mas eu tenho certeza que os líderes que não consultarem as Escrituras e cometerem esse ato, essa prática, eles vão ter que prestar conta para o Senhor. Assim como o apóstolo Paulo corrigiu aqueles faltosos, eles vão ter que prestar conta para o Senhor. Amados, aqui nós estamos na ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Comunhão, né? Nós estamos reunidos como igreja aqui desde as 7 horas da manhã e não tem hora para terminar isso aqui. Não tem tema, não tem nada. Nós estamos aqui na bênção. Siga a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Grandes vídeos serão gravados nesse primeiro encontro do Falei de Jesus aqui em Sorocaba.